Olá, meus caros, tudo bem? Estamos aqui então no nosso programa Filosofia e Cultura. Que você possa então aí, junto comigo, refletir sobre algumas questões do nosso dia a dia que têm uma íntima relação com a filosofia. Muitas vezes as pessoas acham que a filosofia é algo totalmente desvinculado da realidade. Será? Será que realmente a filosofia é aquela mera verborragia onde as pessoas falam, mas você não consegue ver o que elas falam na própria realidade? Um tema que é muito comum, ou uma questão que é muito comum aparecer no nosso dia a dia, é a questão do cuidado de si. Quantas vezes na sua família, no trabalho, na escola, as pessoas viram para você e falam: olha, você precisa se cuidar. Você não está cuidando de você. Você de fato está tendo aí um tipo de vida, de atitude, de comportamento que pode realmente gerar muitos problemas. Quem nunca ouve esse tipo de frase? Quem nunca realmente parou para pensar um pouco, pô, eu preciso cuidar um pouco mais de mim mesmo, né? Eu não posso ficar pensando só em trabalhar, só em fazer outras coisas. Mas o que é esse cuidado de si? Ora, é nítido que quando nós falamos desse cuidado de si, evidentemente que é essa preocupação legítima que a pessoa humana, o indivíduo, né, o direito que a pessoa tem de realmente cuidar da sua existência, cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde, etc. Essa preocupação de que, de fato, eu tenho, de uma certa maneira, uma obrigação moral de cuidar do meu ser, de cuidar da minha pessoa, para que, de fato, eu seja um ser humano minimamente saudável. Porém, hoje em dia, quando nós falamos em cuidar de si, geralmente as pessoas reduzem esse cuidado de si às questões meramente físicas, corpóreas, materiais. Ou seja, o cuidado de si, muitas vezes, acaba se reduzindo à questão de se ter ou apenas uma saúde física, aonde eu não posso ter doenças, limitações, enfim, dificuldades, etc., nesse sentido, ou no sentido de ter fama, sucesso, glória. Essa preocupação exagerada em ser bem sucedido em todos os sentidos. Mas será que de fato o cuidado de si é apenas isso? Será que cuidar de si mesmo, procurar preservar ali a própria vida e cultivar a vida, significa simplesmente você se preocupar com esses elementos materiais, com esses elementos físicos, ou mesmo até esse certo bem-estar psicológico, de ser bem-sucedido, de ser famoso, de ter fama, etc., e a posse das mais diversas riquezas? Ora, quando nós pegamos um filósofo como Sócrates, lá no mundo antigo, que muitas vezes é considerado o patrono da filosofia, Sócrates ele teve esse tipo de preocupação. E na sua relação com a cidade de Atenas, com as pessoas que ele encontrava no seu dia a dia, ele muitas vezes foi perseguido e criticado justamente porque ele dizia que as pessoas elas acabavam ficando muito presas nesse cuidado de si, focando apenas as nossas solicitações corpóreas, as nossas necessidades corpóreas. Ou seja, é evidente que nós precisamos se alimentar, beber, dormir, descansar, e tantas outras coisas. Ou seja, para manter a vida, o cuidado de si também passa pelo corpo. Porém, Sócrates, como Platão nos narra, na sua obra, no seu diálogo chamado Apologia de Sócrates, Defesa de Sócrates, Platão, então, narrando ali a prisão de Sócrates e tudo que Sócrates vivenciou, em um determinado momento, você tem todo um discurso feito por Sócrates. E Sócrates coloca justamente isso, ou seja, um dos motivos que fizeram com que ele fosse perseguido e acusado de tantas coisas foi porque ele realmente incomodava as pessoas. E incomodava em que sentido? A sua postura de dialogar, de refletir, acabava muitas vezes levando as pessoas a se questionarem no sentido de
analisar como elas vivenciavam esse cuidado de si. E Sócrates mostra, ele diz, olha, a grande maioria de vocês estão preocupados apenas em adquirir riquezas, posses, em ser pessoas bem-sucedidas e famosas. E, portanto, junto com isso, evidentemente, toda a questão do prazer que está em torno do corpo. Porém, se nós analisarmos com calma a realidade humana, e Sócrates nos convida a refletir isso, ele então mostra que, olha, sim, a dimensão da corporeidade, ela está vinculada a essa realidade, mas o ser humano também, ele precisa, ele tem um princípio que o anima, um princípio que é intrínseco, que é próprio dele, que o anima, que o movimenta, né? E que de uma certa maneira unifica, estrutura o próprio ser humano, que nós chamamos de alma. Então, para Sócrates, o cuidado de si passa de modo peculiar também por essa preocupação de cultivar a questão da alma, de se preocupar com a questão da alma. Ou seja, se eu de fato realmente quero viver como um ser humano, eu não posso apenas prestar atenção às necessidades e solicitações do meu corpo. Eu preciso realmente estar voltado para essa questão da alma. E evidentemente que do ponto de vista socrático, quando se fala da questão da psique, né, da questão da alma, nós estamos falando principalmente do cultivo da vida interior e, portanto, da inteligência, da intelecção. Ou seja, cuidar de si, de uma certa maneira, é principalmente você ter essa preocupação de se conhecer, não apenas como uma coisa física, corpórea, material, que passa por uma mutabilidade constante, né? E quantas alterações no sentido físico, é só você pensar quando você era bebê, quando você era criança, quando você é adulto, quantas coisas já mudou. Mas por que de fato você tem essa sensação interior de que você é o que você é? Portanto, isso pressupõe que existe um centro unificador que colabora para que você tenha, ao mesmo tempo, essas possibilidades de mudança, mas ao mesmo tempo também um certo tipo de identidade, de substrato que permite isso. Portanto, levando tudo isso em consideração, do ponto de vista socrático, o cuidado de si é uma grande questão moral, é uma grande questão ética. O ser humano, de fato, quando ele cuida de si apenas no sentido de procurar satisfazer as suas necessidades corpóreas, ele corre o risco realmente de entrar num processo de degradação, de corrupção humana. Porque esse cuidado de si passa pela alma. Ou seja, cuidar de si é cuidar da própria alma. E cuidar da própria alma, do ponto de vista socrático, é você entender que nós temos toda uma inteligência, toda uma capacidade de intelecção. E justamente por essa inteligência e por essa intelecção é que o ser humano é capaz não só de conhecer a realidade exterior, não só de conhecer o mundo, não só de conhecer as coisas que são distintas dele, mas também de se conhecer. Essa é a grande questão. E por que do ponto de vista socrático, o cuidado de si é tão importante? Então veja, cuidar de si é cuidar da própria alma. Cuidar da própria alma é cultivar a vida interior e a vida intelectual. E isso é importantíssimo, porque através disso é que você vai se conhecendo. E por que eu preciso de fato me conhecer a partir dessa postura? Porque a grande pergunta é: como eu devo viver? Como eu devo proceder? Mas como que eu vou saber como devo viver se eu não sei quem eu sou? Se eu, nessa relação comigo mesmo, eu começo a achar que eu sou extremamente semelhante a uma pedra, a uma planta, a um cachorro. Então, de fato, essa falta de cultivar, né, uma vida interior, essa ausência de uma postura de reflexividade e, principalmente, essa deturpação do cuidado de si pode gerar muitas implicações, principalmente, né, implicações negativas, no sentido de que chega um momento em que a pessoa
não é capaz de conduzir a própria vida. Ela não sabe se relacionar com a realidade, ela não sabe se relacionar consigo mesma, ela não sabe o que fazer nas mais diversas situações que ela de fato é desafiada. Porque, repito, o cuidado de si foi reduzido simplesmente a satisfazer as necessidades físicas, corpóreas, biológicas e, portanto, o prazer vai aí ocupando um lugar central, mas também determinadas necessidades psíquicas de reconhecimento pelo outro. Enquanto que Sócrates vem e nos convida a dizer, olha, cuidado de si, não é só isso. O cuidado de si é cuidar da alma, e entendendo por alma, principalmente essa questão da intelecção, que diferencia o ser humano de tantas outras realidades. E aí, a partir disso, ou seja, do conhecimento do mundo das coisas, mas principalmente do conhecimento de si, eu tenho condições de refletir e analisar o que é realmente uma vida humana, o que é viver como um ser humano e até que ponto isso vale a pena. Abraço, se você gostou, deixa aí a sua curtida, compartilhe, se inscreva no canal, né? E reflita sobre isso. Pense de fato se você está buscando um verdadeiro cuidado de si.